um ser. Eu tenho medo. Eu não sei o que pode acontecer comigo. E se doer? E se for pior do que eu imagino? Você vai aguentar. E se eu estiver sozinha? Você não está sozinha. Vamos um dia de cada vez. Se eu desmoronar, eu estou aqui com você. E por você. Eu estou inseguro de não conseguir. Estou frágil. Estou com medo. Estou perdida. E se ninguém entendeu o que eu estou passando? E se eu disser que eu te entendo? Você não precisa passar por isso sozinha. Juntas a gente encara essa. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, o chão desaparece. O medo toma conta. As dúvidas chegam de todos os lados. Como contar para a família? Como enfrentar o tratamento? Quais são os meus direitos? Para onde eu vou? E o que vem pela frente? Mas você não precisa passar por esse momento da sua vida sozinho, no escuro, sem informação e sem apoio. Hoje eu atendi uma menina jovem que tem uma mutação genética e aí ela conversou, né, com várias pessoas do onco e aí ela falou, tem gente que nem eu existo, né, porque ela numa roda de conversa ela não se encontrava, porque ninguém nunca ouviu falar do que ela tem, é uma doença rara, né, e para ela o brilho no olho dela voltou. E a Oncoguia é o porto seguro de quem tem o prazer de conhecer tudo o que ela faz, de quem está atravessando um momento ainda crítico no tratamento do câncer. Provavelmente um paciente que está atravessando uma fase e conhecendo a Oncoguia, cada rua que ele cruzar, aquela placa que é o endereço da rua, ele vai estar lendo Oncoguia. Qualquer que seja a direção que ele for, ele vai ter a Oncoguia perto dele. Eu desabava quando eu via minha mãe chorar no quarto ao lado. Eu desabava quando o meu filho pedia para eu não morrer. Só que eu respirava por eles. E eu sempre falo que quando eu olho para trás, eu falo, eu passei por tudo isso mesmo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se eu ainda tô aqui, é porque eu fui atrás de muita informação. E onde eu encontrei essas informações foi no Oncoguia. E o Oncoguia me deu esse suporte para que eu buscasse qualidade do meu tratamento, dos meus direitos, e com isso eu pudesse ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. É o que me acolhe quando eu sou Evelyn paciente e é o lugar que me fortalece para ser Evelyn que utiliza da própria história para instrumentalizar outras vidas. E para mim o Oncoguia é uma grande coxa de retalho que eu vou construindo com outras histórias, enquanto eu mesma vou tendo que lidar com a minha também. E eu aprendi uma coisa que para mim é extremamente importante hoje, é ser par, paciente ativo e responsável. E eu tenho procurado ser paciente ativa e responsável. Responsável através do tratamento que eu venho fazendo, procurando ter uma vida mais regrada com atividade física, com uma alimentação mais regrada, mais cuidadosa. Tenho procurado isso daí, porque eu gosto de viver. Receber o diagnóstico de um câncer não é fácil. Tudo é novo, desafiador e sim, muito dolorido. O Oncoguia existe para apoiar, informar, acolher e também defender os direitos dos pacientes com câncer. Seguimos diariamente batalhando por uma política pública oncológica mais moderna, mais sustentável e justa. Porque o câncer não espera e nós não vamos parar. Olá, desculpa, mas estou revoltada. Sei o quanto a Oncoguia tem feito, mas preciso desabafar e também trazer uma reflexão importante.
A campanha é bonita, sim. O Ministério da Saúde faz campanhas que, no papel, são necessárias, mas, na prática, elas não chegam onde realmente precisam chegar. Não basta falar de diagnóstico se muitas mulheres nem conseguem acesso ao básico. A cidade sem ginecologistas. Lugares onde o posto funciona poucos dias por semana. Regiões sem exame, sem ultrassom, sem estrutura nenhuma. Falamos de prevenção. Mas como prevenir sem acesso? O problema não é só o câncer, é o acesso, é a desigualdade. É um Brasil que não é o mesmo para todos. Enquanto nas grandes cidades falamos de avanço, há mulheres que nunca fizeram um preventivo na vida. E o mais grave, quantas estão morrendo sem nem entrar na estatística? Quantas nem sabem o que têm? Campanha sem estrutura vira apenas discurso bonito. A saúde não pode depender do CEP, cidade ou distrito. Esse é o depoimento, desabafo de uma paciente de câncer. E eu chamo agora o que eu costumo titular de nosso anjo, uma pessoa que há mais de uma década transformou um sonho em propósito, para que pessoas como eu, como os pacientes que estão aqui e como essa pessoa que desabafou com a gente, entendam que nós não estamos mais sozinhos. Luciana Holtz, nossa Lu Holtz, presidente e fundadora do Oncoguia. Bom dia. Bom, então, antes de qualquer coisa, antes de eu seguir aqui com a minha conversa com vocês, eu queria convidar vocês a chegarem, aqui, de verdade. Não é só sentar, tá? Chegar mesmo. Tentar desconectar do celular um pouquinho. Eu sei que é duro. Porque, às vezes, nesse ritmo tão acelerado, né, que a gente vive, às vezes a gente entra no evento, senta, mas não chega. Então, meu pedido aqui agora é: vamos sentar, vamos chegar, porque o que a gente vai falar aqui hoje, de verdade, não cabe na pressa. Não cabe. E merece a nossa atenção inteira. Então, meu pedido, estejam aqui inteiros de verdade. Eu vou começar aqui minha conversa com vocês com 3 frases que eu ouvi de pacientes recentemente. Não são frases que eu li num relatório, tá? São frases que eu ouvi olhando no olho. Então, a primeira foi: Lu, eu fiz tudo certo, mas o tempo todo eu esperei. Eu esperei pela consulta, eu esperei pelo exame, eu esperei pelo resultado, eu esperei muito tempo. E eu não sabia que não deveria esperar tanto. A segunda, eu passei meses tentando entender o que eu tinha. Meses entre encaminhamentos, exames e respostas que não vinham. A terceira, quando eu finalmente consegui começar o meu tratamento, parece que já não fazia mais diferença. 3 histórias diferentes, mas, na verdade, eu acho que eu estou falando da mesma história, né, gente? Da história de um sistema que está chegando tarde, que não organiza o cuidado como deveria, que não garante o acesso no tempo, em que o tempo ainda faz a diferença. Isso não é exceção. Isso tem sido a nossa rotina, aqui no Onco e de todas as histórias que a gente vem acompanhando. A gente avançou, sim, nos últimos tempos. E é importante reconhecer isso. Temos leis, temos diretrizes, temos uma política nova de câncer, moderna, atual, robusta, completa. Mas a gente convive com uma tensão que não dá mais para ser ignorada, que é: temos direitos conquistados, mas ainda não garantidos. E eu tenho certeza que vocês já me ouviram falar isso antes.
entre o que está no papel e o que chega na vida real, existe um caminho longo demais, longo demais. E muitas vezes muito dolorido. Quando alguém diz eu esperei, a gente está falando de falta de acesso, de falta de fluxo, de organização do sistema. Quando alguém diz levei meses para entender o que eu tinha, a gente está falando de falta de coordenação do cuidado, de suspeitar cedo, de pensar câncer no tempo certo. Né, Lu? Quando alguém diz já não fazia mais diferença, a gente está falando de algo ainda mais grave. A gente está falhando no momento em que ainda era possível mudar o desfecho. E é exatamente sobre isso e por isso que esse fórum existe. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, tem alguém que está chegando no fórum pela primeira vez? Olha, bem-vindos, então. O Fórum Oncoguia é um espaço de encontro, então, para vocês, entre quem vive o câncer, quem cuida do câncer, quem decide e quem pode transformar tudo isso. É um espaço de escuta, mas também de muita responsabilidade. A gente está falando de um tema que só cresce em urgência. É de urgência que eu estou falando. A gente deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano nos próximos anos, né? A nova incidência do INCA, mais pessoas sendo diagnosticadas, mais famílias impactadas, mais pressão sobre um sistema que já opera no limite. E, ao mesmo tempo, a gente ainda convive com um cenário muito grave de diagnósticos tardios, com atrasos no início do tratamento, com desigualdades profundas de acesso. Ou seja, não é só sobre o tamanho do problema. Eu estou falando aqui sobre a nossa capacidade como país de responder a ele. Então, ao longo desses 2 dias, a gente vai começar ouvindo os pacientes, não como ilustração, não é assim que a gente trabalha. A gente vai começar como ponto de partida. Vamos, sim, olhar para dados, sem esquecer que, por trás de cada número, existe uma história como essas que eu já contei para vocês. Aliás, vocês vão ouvir histórias durante o fórum inteiro. Tá? Cada transição de slide aqui, a gente tem um depoimento, uma pergunta, um desabafo. Tá? Acompanhem. A gente vai discutir uma coisa que tem incomodado muito a gente no nosso dia a dia. Né? A gente tem lei, a gente tem documento, mas a gente não tem plano de ação. A gente precisa dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Né? Então, por que a gente precisa de um plano nacional de ação? Que não seja só mais um documento. Né? Precisa ser um compromisso em execução. Vamos falar de políticas que avançaram, sim, mas a gente quer olhar com honestidade. Elas estão sendo implementadas? A gente vai encarar o acesso ao tratamento dentro do SUS real e mergulhar no SUS que a gente precisa construir. A gente vai seguir, né, incorporando tratamentos na Conitec que não chegam ao paciente. Como é que a gente vai resolver isso? Né? Tanta novidade, vocês já devem ter me ouvido falar, né? Eu gosto tanto de falar das novidades no mundo do câncer, mas hoje elas não estão beneficiando quem mais precisa. Vamos olhar também, gente, para a saúde suplementar, tá? Então, também, amanhã cedo, a gente começa mergulhando muito na saúde suplementar e reconhecer, sim, que, apesar das diferenças, os desafios também estão lá. E, para mim, a gente vai seguir com uma pergunta que é muito central. O cuidado que o paciente quer é o cuidado que ele está recebendo? Bom, e a gente, claro, vai encerrar esse encontro com um momento muito especial, que eu também peço que vocês estejam amanhã aqui à tarde com a gente, que é o lançamento do nosso documentário Histórias de Vida, o Câncer Além das Políticas. Tá? Um retrato, então, da pluralidade desse nosso Brasilzão tão especial, que a gente teve, né, o prazer de rodar nos últimos 2 anos, fazendo os nossos fóruns itinerantes. E porque se tem algo que a gente aprendeu, e vocês sabem disso, porque é o nosso mantra aqui no Oncoguia, né, do meu SUS é diferente do seu SUS, é que não existe. Né? Então, o único SUS, existem muitos, e a gente não pode mais aceitar que o CEP do paciente determine o tempo que ele vai esperar. Queridos, esse não é um evento só sobre câncer. Esse é um encontro que pede responsabilidade,
que pede compromisso. Aqui hoje a gente tem gestores que tomam decisões que impactam vidas de milhares de pessoas. A gente tem profissionais de saúde que sustentam o cuidado todos os dias. A gente tem pacientes, tem, né? Cadê? A gente tem pacientes que conhecem na pele o que funciona e o que não funciona. E pessoas, sim, ó, todos vocês, né, que vieram de diferentes lugares porque escolheram não se conformar. Certo? Muito obrigada por isso. O Oncoguia está aqui como ponte, tá? Entre a experiência e a política, entre a vida real e os espaços de decisão. A gente não está aqui porque falta conhecimento, né? A gente já sabe muita coisa. A gente está aqui porque falta fazer acontecer. E talvez a pergunta mais importante desses 2 dias é, e aí fica aqui para vocês, tá? O que cada um de nós vai fazer com o que já sabe. Porque quando o tempo é vida, esperar não é uma etapa de cuidado. É uma falha. E nós estamos falhando. E sim, gente, isso precisa mudar agora. Bem-vindos ao Fórum Oncoguia e que a gente tenha 2 dias de eventos muito produtivos. Obrigada por estarem aqui. Então, ó, seguindo, a gente quero começar demais agradecendo, tá, os nossos patrocinadores, apoiadores institucionais. Sem vocês, sem dúvida nenhuma, a gente não estaria aqui. Obrigada pela confiança, obrigada pela parceria. E a gente já vai, então, né, Helena, começar a nossa primeira mesa? Está aqui. Então, eu já dou início à nossa primeira mesa do fórum, onde a gente vai falar sobre direitos conquistados, mas não garantidos. Chamo a Helena Esteves para vir para cá comigo. E a gente vai contar, então, para vocês sobre a nossa pesquisa Oncoguia, onde a gente perguntou para os pacientes o que eles sabem sobre os seus direitos, o que eles enfrentam para conseguir esses direitos na prática. Vamos, Helena, começar essa história? Oi, gente, bom dia. Eu sou Helena Esteves, sou aqui do Advocacy do Oncoguia. Vamos olhar um pouquinho sobre o que a gente conversou, né, com esses pacientes que nos responderam. Antes, como a Malu falou, a gente sempre vai trazer uma história real aqui para conversar. Eu lembro claramente de comentar com minha mãe como havia se aberto um novo universo, desconhecido por nós até então, quando recebi o diagnóstico. Era tanta informação nova junta ao mesmo tempo que a gente se atrapalhava com o que precisava ser feito a cada hora, entre exames de estadiamento, pré-operatórios e a burocracia para os direitos. Acabávamos deixando parte das coisas para depois e abrindo mão de direitos que eu poderia ter acessado antes. Esse aqui é um dos depoimentos que, né, a gente coletou na nossa pesquisa, de uma pessoa que desabafou um pouquinho sobre essa avalanche de coisas, né, e um mundo que se abre quando você tem um diagnóstico oncológico. E é um pouquinho disso, né, que a gente vai falar aqui hoje. A gente rodou, então, uma pesquisa online, né, um formulário, um questionário quantitativo online com pessoas, entre pacientes e familiares de pessoas com câncer. A gente coletou ali um pouco mais de 1.600 respostas, mas das qualificadas aqui para a nossa pesquisa foram 1.559 entre agosto de 25 e janeiro de 26. E é isso que a gente vai dividir um pouquinho aqui com vocês hoje. Quem respondeu, né, muito rapidamente, grande maioria de pacientes mesmo, né, 80% das pessoas eram pacientes, de todas as regiões do país, 25 unidades federativas diferentes aqui representadas, bastante dividido aqui, né, em relação ao acesso, então boa parte das pessoas fazendo tratamento majoritariamente com o SUS. Ai, obrigada. Pronto, agora melhorou. Majoritariamente pessoas ali com o SUS, mas também pessoas usando exclusivamente planos de saúde. Misto é quem usou um pouquinho dos 2 sistemas, né? E também ainda algumas pessoas fizeram tratamento pagando do próprio bolso, né? De forma particular. Um pouco aqui representado também, a gente teve mais de 15 tipos diferentes tipos de câncer, né, representados. A grande maioria câncer de mama, mas também próstata, câncer coloretal, diferentes cânceres ginecológicos e câncer de pulmão. E o que a gente viu? Informação é uma barreira.
Isso aqui gritou durante a pesquisa inteira. Não foi nada bom ver esse dado, não, tá, gente? Parece que a gente gostou. As pessoas têm muita dificuldade ainda de conhecer, de saber que existe. É isso, aquela avalanche, né, de informações, o mundo que se abre, ele impacta aqui também. Então, 68% não conhecem nenhuma das leis que criam direitos importantes para os pacientes. A gente está falando aqui de Lei dos 30, Lei dos 60, Estatuto do Paciente com Câncer, que, inclusive, a gente tem um estatuto novo agora também, né? Temos uma lei nova hoje. Rol da ANS também, né? Lei da quimio oral, não só leis do SUS, mas também leis que olham para o sistema privado. E quando a gente olha para essa relação médico-paciente, né, a relação da equipe de saúde com o paciente, a gente também tem direitos nessa seara, né, nesse guarda-chuva, e aqui ainda mais pessoas não conhecem. Então, 50% das pessoas falaram, nem sabia que isso existia. Algumas ali, né, 1/4 mais ou menos, já ouviram falar, mas não sabem direito, e quase 30% falaram para a gente que não, esse aqui eu conheço sim. Então, ainda muita gente também sem conhecer esses direitos. E olhando melhor para esses aqui, né, quando a gente olha sobre essas informações claras, de fácil entendimento sobre o tratamento, que a gente sabe que esse é sempre um tema difícil, né? Você está ali na frente do médico, o médico te explicando o que vai acontecer agora, quais são as possibilidades. Também tem uma dificuldade, alguma barreira ali de absorção de todas aquelas informações que estão sendo jogadas para você, né? E a gente perguntou, você sabia e você teve acesso, né? Você entendeu de forma clara, recebeu essas informações de forma clara, de forma que possibilitou que você entendesse qual que era o próximo passo? E a maioria nos falou que teve, sim, muita informação e apoio, mas ainda grande parte, né, quase 40%, falou para a gente que seguiu com muitas dúvidas, que ainda estava muito incerto ali, e algumas pessoas ainda, né, 12%, disseram que nunca tiveram informações ou abertura com a equipe de saúde que acompanhava ela para perguntar, para entender melhor, para esclarecer as dúvidas que tinha. E falta de conhecimento, claro, vai gerar também uma falta de acesso. Então, 70% das pessoas que nos responderam afirmou que nunca teve acesso a nenhum dos direitos, desses direitos aqui, durante o tratamento. Isso daqui são o restante, né, os outros 30%, então, que marcaram para a gente, né, quais desses direitos aqui elas já tinham tido acesso. E aí, claro, a pessoa podia responder mais de uma opção, né, por isso a soma total não é 100%. Então, acesso ao relatório médico, né, você tem um relatório completo que vai te ajudar ali na busca pelos seus direitos também. A gente sabe quanto cada vez mais isso é importante, né? Você ter um relatório. Não é a favor do médico, né, Helena? Não é a favor do médico fazer o relatório médico, né? Exato, exato. Acesso ao prontuário e aos laudos dos exames, né? Isso aqui é seu, isso aqui é de cada um de nós, né? Então, também super importante, poucas pessoas conhecem e tiveram acesso, informações esclarecidas sobre o tratamento, né, a gente já falou um pouquinho, e acesso à equipe multidisciplinar, só 4% das pessoas marcaram essa daqui. Acho que o que é importante só, então, reforçar aqui, gente, está entrando em vigor hoje, tá? A lei que cria o Estatuto do Paciente, né? Então, esse é geral para todos os tipos de pessoas enfrentando algum tipo de doença, mas acho que o que tem de mais rico nisso é este pacote de informações, que é totalmente, né, desconhecida, e o Estatuto traz também um ponto bem importante e coloca o profissional de saúde como muito responsável por também informar os pacientes sobre esse bloco de coisas. Então, acho que a gente, além de tudo, né, a gente estava discutindo, né, Helena? Claro que existe o desafio, por exemplo, do profissional do SUS, né, que tem aquele tempo, às vezes, curto, reduzido da consulta, e tudo isso vai ser profundamente impactado, com certeza, mas a gente vai ter que cuidar disso, né, cada vez mais, porque são coisas que fazem muita diferença na vida do paciente. E aí, só para ressaltar, né, acho que algumas pessoas podem estar estranhando, mas já não tinha o Estatuto do Paciente com Câncer, né? Então, é um segundo estatuto mais aberto ali, né, um guarda-chuva maior. A gente tinha da pessoa com câncer, agora a gente tem o Estatuto do Paciente, porque todo mundo, na hora que você entra no serviço de saúde, você se torna um paciente, né? Você é um paciente naquele serviço. Então, esse estatuto ele é bem guarda-chuva para olhar para todo esse momento, né? E a gente tem ainda esse dado aqui, que eu também achei muito impressionante, de que nenhuma das pessoas que respondeu à pergunta afirmou que teve acesso a diretivas antecipadas de vontade. A maioria das pessoas sequer sabem o que é isso, né? Quem aqui sabe o que é uma diretiva antecipada de vontade? A gente vai explicar, né, Helena? É isso aqui. São as instruções que a gente pode deixar, né, escritas ali, que o paciente prepara, para ajudar a guiar o seu cuidado médico.
Então, elas produzem um efeito quando o médico determina que o paciente não é mais capaz de decidir sobre os seus próprios cuidados médicos, né? Isso aqui o oficial, né? O que a gente tem, mas é isso. É o que a pessoa vai deixar em relação a como ela quer que o tratamento dela siga a partir do momento que ela não tiver mais em posição de decidir. Isso é diretiva antecipada de vontade. E é um documento vivo. Né? Acho que o bacana é isso, é um documento vivo, que você pode ir construindo, você pode mudar de ideia, né? Você pode. Agora, em questão você tem que construir esse documento, você tem que contar para o seu médico que esse documento existe, ele pode ficar arquivado no seu prontuário. Tá? Então, é um ponto bem importante, né? Que, mais uma vez, cuida e permite que o cuidado continue sendo centrado no que é importante para o paciente em qualquer momento. Isso. E é importante conhecer para poder pedir. Não, eu quero fazer, né? Eu quero deixar registrado. E para a equipe de saúde também trazer isso para a conversa, né? No momento ali do atendimento. Diferenças no acesso, né? Comparando um pouquinho aqui, então, quem fazia o tratamento pelo SUS e planos de saúde, e, na verdade, tem pouca diferença, né? A gente vê que as dificuldades elas estão acontecendo nos dois. A gente comentou já isso aqui hoje, né? Às vezes a gente tem alguma expectativa de que no sistema privado as coisas vão ser mais fáceis, vai ter mais acesso, mas a gente está vendo que não, né? Que aqui a gente tem uma dificuldade grande também. Onde aparece mais diferença? Quem falou que não teve acesso a nenhum deles, isso é um pouco mais presente no SUS do que nos planos de saúde, mas ainda muito alto, e também em relação a informações esclarecidas sobre o tratamento, também é um pouco diferente aqui entre os dois sistemas. Mas, de uma forma geral, é muito parecido, né? Então, assim, a gente está tendo dificuldade, sim, no SUS, onde a gente sabe que, muitas vezes, o médico precisa passar em consultas muito rápidas, né? Logo tem que atender um próximo paciente, mas no sistema privado também. Quando a gente está olhando para quem tem acesso através de plano de saúde, isso também acontece. Olhando para direitos sociais, então, né, alguns dados que a gente já vinha trabalhando aí ao longo das últimas semanas e traz aqui com recorte especial para vocês. Então, dentre as pessoas que a gente perguntou, você tentou acessar alguns dos seus direitos, né, olhando para esses direitos mais sociais? 63% delas falou que sim. Dessas aqui, o que elas procuraram? Majoritariamente, aquelas que têm impacto na renda familiar. Então, a gente vai atrás de um FGTS, dos auxílios ali do INSS, né, seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez, isenção de impostos, né, imposto de renda, IPVA, imposto, né, que a gente pode ter acesso aqui quando tem um diagnóstico oncológico. Ainda algumas pessoas falaram de transporte, só 5% falaram para a gente que buscaram acesso ao tratamento, enxergando isso como um direito. Acho que o que a gente refletiu muito aqui é o quanto, talvez, nessa busca por direitos que tenham a ver com uma parte de social, financeira, também põe luz numa discussão que a gente sabe o quanto é invisível, gente, que é o que a gente chama de toxicidade financeira, né, que são os famosos custos extras que vão caindo no bolso do paciente e que, provavelmente, né, no momento que eu olho e falo, nossa, acho que eu posso ter aqui, né, uma ajuda para um respiro para essa questão financeira que está pesando, sabe? Então, foi um pouco disso aqui que a gente pensou por conta dessa questão, né, das pessoas realmente saberem mais a respeito desses direitos do que aqueles que podem impactar em desfecho clínico. Então, assim, o paciente tem que conhecer, a partir do momento do diagnóstico, a lei de 60 dias, certo? A importância, muitas vezes, da lei dos 30, às vezes a gente viu o quanto é pouco conhecida a própria reconstrução mamária, né? Então, tem questões aí, as informações relacionadas ao que o plano cobre, o que o plano não cobre. Então, questões importantes, né? Muito. E onde que elas estão buscando, né? Qual que é a fonte de informação? Grande maioria ainda olhando ali para a internet, né? As pessoas chegam na gente através da internet, das redes sociais, joga no Google, agora IA também, né? Uma próxima pesquisa que a gente for fazer aqui, a gente já vai ter que incluir a inteligência artificial. Então, ela ainda é a grande fonte de informações, mas 1/5 dos pacientes, né, ali um pouco mais de 20%, falou que nunca foi informado, que não sabia de nada. Né? Então, elas passam ainda por uma parte muito importante da vida delas, de diagnóstico, de tratamento, sem conhecer tudo isso. Né, claro, aqui o Oncoguia também aparece bastante, aí, né, a gente estava fazendo a pesquisa, então, claro que as pessoas ali também conhecem bastante a gente, mas alguns outros pontos importantes. Né? Então, assistente social, a gente também tem um trabalho aqui importante, né, para fazer crescer esse número.
Outros pacientes, conversas em salas de espera também foi bem presente. Várias pessoas nos relataram isso. Poxa, eu só fiquei sabendo que eu podia ter acesso a A, B ou C. Quando eu sentei do lado, reclamei para o paciente que estava aqui do meu lado, ele falou, não, peraí, você tem direito a isso. Você pode correr atrás. Isso apareceu bastante. O oncologista, né, ou o médico que acompanhava ali também tem um espaço importante aqui para a gente crescer. A gente fala bastante, né, a Lu sempre fala, indica, prescreve o oncoguia, prescreve uma ONG para acompanhar o seu paciente. Isso aqui é onde pode aparecer, né? Onde a gente pode começar a ajudar essas pessoas também que ainda passam por esse desafio tão sozinhas. Outras ONGs também apareceram, e aí a gente tem outras respostas aqui, né, diversas que vão se classificando. Então, acho que é isso, né? O grande centro ainda que a gente vê realmente de informações é a internet. E que também é um perigo, né, gente? A gente também sabe do quanto da internet aí é uma terra, muitas vezes, perigosa, que nem sempre o paciente está preparado a fazer esse filtro do que é uma fonte segura, do que é uma fonte confiável. Então, também desafios aí para a gente olhar com atenção para esse dado. Sim. Eu acho que esse talvez seja o dado mais dolorido, né? Porque quando a gente perguntou para aqueles que foram buscar seus direitos qual era o sentimento, mas qual é a sensação, 82% trazem essa resposta de que é um sentimento de luta. Né? Então, assim, poxa, é isso que a gente quer, né, para um paciente que já está tendo que se tratar, que a gente já sabe que o tratamento do câncer é um momento pesado, desafiador, que ele precisa guardar energia, né, para dar conta do recado. É como se existisse uma segunda jornada, que também é desafiadora. Então, no momento que ele resolve arregaçar as mangas, no momento que ele teve acesso à informação, né, olha a quantidade de etapa envolvida, ele ainda tem que buscar, e não é fácil, né, a ponto do paciente trazer que é esse sentimento de luta constante diante desse momento de buscar seus direitos. Né. Então, acho que assim, as pessoas não fazem isso sozinhas, então, sim, a gente sabe da importância do familiar nesse momento, então, 52% trazendo que contam com o apoio de familiar, muitas vezes precisa buscar o apoio do profissional, né, do advogado, de assistentes sociais, o onco aparece aqui também, né, em 16% das respostas, mas 6% dizendo, né, que buscaram também esses direitos sozinhos. Como também pode ser solitário, né? E só chamando a atenção aqui para esses quase 30%, né, com apoio de advogados, porque, de alguma forma, essas pessoas foram atrás da justiça, né? Senão elas não teriam essa necessidade. Então, enquanto isso aqui também está muito presente. Comparando um pouco aqui também sistema de saúde, né, isso é um pouco mais presente no SUS, então 85% das pessoas que fizeram tratamento no SUS relataram que tiveram esse sentimento de que tiveram que lutar, mas ainda também muito presente aqui nos planos de saúde, quase 80%, né? E aí, barreiras, né? A gente perguntou, tá, mas por que foi tão difícil? Quais foram as barreiras que você enfrentou? E burocracia ganha de longe aqui, né? Então, exigência de muita documentação, eu tinha que levar meu relatório num lugar, depois eu tinha que levar no outro, eu tinha que pedir de novo um outro exame, e juntar e voltar naquele lugar. Então, essa burocracia excessiva, falta de informação clara, então eu não sabia onde que eu ia, para onde que eu tinha que levar esse documento, com quem que eu devia conversar. Isso também ainda é muito nebuloso. Desconhecimento dos meus direitos, né, que acaba conversando bastante, então não sabia nem que eu tinha direito, quanto mais onde procurar e como fazer. Demora na resposta final, falta de ajuda de profissional, falta de energia para correr atrás, né? A gente fala muito disso. A pessoa já está atravessando um momento muito crítico, né, muito importante da vida dela, então ela ainda ter que lutar por tudo isso aqui também é um peso a mais, né? Falta de dinheiro para pagar advogado, negativa de plano de saúde, medo de perder o emprego, falta de tempo para correr atrás. Isso aqui apareceu bastante. E as pessoas a gente ainda deixou aberto, né? Mas o que mais? Quer contar um pouco mais para a gente? E apareceu muita reclamação e muita dificuldade das pessoas com a perícia médica, principalmente quem buscou ali algum dos auxílios do INSS, né? Então, eu tinha o meu médico que me passava um relatório, que me dizia uma coisa, e quando eu procurava a perícia para conseguir o meu auxílio, o perito falava, não, peraí, é outra coisa. Então, essa dificuldade, esse desalinhamento também. Muita dificuldade com canais digitais, então a gente sabe que cada vez mais a gente está migrando, né, para o digital. Vê um formulário online, tem um aplicativo que você
preenche, né, que você pode colocar ali as suas informações. O Gov, né, Helena? Tem gente reclamando do Gov, né? Exato. Quem nunca, né, já entrou ali no Gov e teve que entrar no banco para conseguir recuperar a senha, senão você não conseguia entrar e acessar o seu direito. E ao mesmo tempo que a internet ela ajuda muito, né, a gente não precisar ir lá, enfrentar a fila e tudo, a gente tem que prestar atenção nisso, porque falta também um letramento digital. E, claro, né, custo e cansaço das viagens para fazer tudo isso, e aí aqui entra também toxicidade financeira, né? Se você precisa ficar se deslocando, precisa pagar a passagem, pagar a alimentação que você vai ter fora de casa, enfim, isso também acaba sendo uma barreira. E aí aqui alguns depoimentos, né, algumas falas que as pessoas trouxeram para a gente. Então, ter que provar o tempo todo que você ainda está doente, mesmo com laudos definitivos. Os peritos do INSS não têm empatia. Eles ignoram o laudo do nosso oncologista e dizem que estamos aptos a trabalhar, mesmo em plena quimioterapia. Ninguém te conta nada no hospital. Você descobre os direitos por acaso, conversando com outra paciente na sala de espera ou na internet. A gente já está lutando pela vida. Ter que lutar contra o sistema para ter um direito básico é exaustivo demais e desumano. A briga constante com o convênio que coloca obstáculos em cada nova etapa do tratamento. E o tratamento é pelo SUS, mas o transporte para ir ao hospital todos os dias e o dinheiro para pagar um advogado para garantir o remédio saem do meu bolso, e eu não tenho. A gente perguntou para as pessoas o que pode ajudar. E olha lá, de novo, né, gente? Menos burocracia. Não parece complexo, né? Acho que esse é um ponto, né? Mais informação simples e clara, mais agilidade nos processos, apoio de um profissional. A gente, claro, tem se colocado muito à disposição nesse lugar, enquanto as ONGs estão cada vez mais preparadas para também poder dar essa informação em colaboração, em parceria com as equipes de saúde, mais conhecimento, obviamente, dos próprios profissionais de saúde. E eles deram ideias boas, ó, né? Então, tem paciente pedindo um balcão único de atendimento dentro do próprio hospital. Olha, Má. Sistemas que se comunicam, né, para eu não ter que levar o mesmo laudo em 10 lugares. Né? O médico já sair com a guia do remédio e, ao mesmo tempo, com a minha listinha de direitos na mão. E ajuda de custo para transporte em todas as fases. Né? Acho que aqui a gente até tem, Helena, a lei que assegura o transporte, mas ela é específica, né, para o momento da quimioterapia, para o momento do tratamento. Olha lá, ó, eu acredito muito no poder da informação, acredito também que muitos dos problemas de acesso aos direitos seriam resolvidos ou, ao menos, minimizados com a informação correta, passada de maneira clara e com a garantia de compreensão por parte dos pacientes. Aqui era um parabéns para a gente, né, de um depoimento de quem estava fazendo a pesquisa, preenchendo. E ser paciente oncológica me ensinou que cura não é só remédio, é também respeito, escuta e dignidade. Os direitos do paciente com câncer não são favores, são pontes de vida. Hoje, em remissão, sigo oferecendo doses de imunidade amorosa para lembrar que cuidar é, acima de tudo, reconhecer a humanidade em cada um de nós. É isso. Era isso, gente.